Olá! Este é o primeiro vídeo de uma série que integra o projeto A Guerra do Cálculo, possibilidades de interdisciplinaridade entre física e matemática por meio da divulgação científica. Ao longo dos próximos episódios, vamos explorar a fascinante história do surgimento do cálculo, acompanhando a rivalidade entre seus dois principais protagonistas, Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz. Paralelamente à narrativa histórica, apresentaremos os conceitos fundamentais desse importante ramo da matemática, mostrando como ele se conecta com ideias da física e com fenômenos do mundo real. As histórias aqui compartilhadas têm como base o livro A Guerra do Cálculo, de Jason Socrates Bard, que revela os bastidores do que foi a maior disputa por propriedade intelectual de todos os tempos. IFSC Science apresenta, com o apoio de A Guerra do Cálculo, possibilidades de interdisciplinaridade entre física e matemática por meio da divulgação científica. A matemática parte da vida dos seres humanos há milhares de anos, desde a agrimensura e contabilidade para os povos babilônicos até os algoritmos de inteligência artificial tão presentes nos dias de hoje. Essa ciência evoluiu ao longo da história. Um marco importantíssimo desse processo ocorreu no final do século XVII, a criação do cálculo por Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz. Mas antes que possamos entender e dominar essas ferramentas deixadas para nós por gênios malucos, é necessário compreender o que as antecedeu e o contexto histórico do seu surgimento. Assim, percebemos que não vieram de forma repentina, mas foram resultado de um longo processo de construção do conhecimento no decorrer do tempo. Hoje, vamos revisitar o passado e entender, de uma vez por todas, o que levou a humanidade até o cálculo. Ok, talvez não seja necessário voltar tanto assim. Há mais de 5.000 anos, a matemática começou a surgir para resolver os problemas práticos do dia a dia dos seres humanos. Povos egípcios precisavam de um método eficiente para mensurar as terras após as cheias do rio Nilo. Os mesopotâmicos desenvolveram um sistema sexagesimal, de base 60, para medir ângulos e tempo. Registravam em tábuas de argila as colheitas e informações comerciais. A matemática começava a tomar forma. Por volta do século VI a.C., na Grécia Antiga, a matemática começou a mudar. Ela deixou de ser apenas uma ferramenta prática para uso cotidiano e se tornou também um campo de pensamento abstrato e filosófico. Matemáticos começaram a buscar algo novo, provas e explicações lógicas. Para saber que um resultado está realmente correto, não basta acreditar, é preciso demonstrar. Cada ideia deve ser construída passo a passo, a partir de princípios claros. 3 conhecidos pensadores desse período são: Pitágoras, com seu famoso teorema, demonstra que, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados escateiros. Tales, que também teve um teorema nomeado em sua homenagem, aplicava proporções entre lados de triângulos semelhantes para medir alturas e distâncias. Euclides desenvolveu conceitos relacionados ao infinito, dividindo grandes figuras em pequenos pedaços, ideia essencial para o desenvolvimento do cálculo diferencial integral 1000 anos no futuro. Mas afinal, o que é o infinito? Partindo da definição literal da palavra, o infinito é algo que não tem fim, como por exemplo, a sequência dos números naturais, que vai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sempre podemos adicionar mais um e obter um número maior, não existe um último termo. Para a matemática, esse infinito representado por um 8 deitado, que aparece nas continhas, não é exatamente um número muito grande ou o maior número possível, até porque isso não existe, mas sim uma representação do que não há um ponto onde aquilo termina. Mas então, todos esses infinitos que representamos com o mesmo símbolo são iguais? Pense de novo no conjunto dos números naturais. Lembre-se de como ele vai. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Agora no conjunto dos números reais, e como ele abrange também os números negativos, os decimais, as dízimas periódicas e os irracionais. Ambos são infinitos. Mas em seus estudos, um tal de George Cantor descobriu que esses infinitos possuem diferenças. Ele imaginou que precisaria escrever uma lista contendo cada um dos elementos dos conjuntos. Vamos começar com os naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E assim poderíamos ir por todos sempre, uma lista infinita. Que surpresa! Agora, quando tentamos fazer o mesmo com os números reais, encontramos um empecilho. Para facilitar a nossa vida, começaremos pelo 0 e tentaremos ir apenas até o 1. 0, 0.1... Mas espera aí, 0.01 está entre esses dois termos. Vamos tentar de novo. 0, 0.01... Não é difícil pensar em um número maior que 0 e menor que 0.01 para adicionar a lista. E depois em um ainda menor. E outro, e outro, e outro. Acho que você entendeu o que eu quero dizer. Existem infinitos números reais, assim como existem infinitos números entre 0 e 1, e infinitos números entre esses dois infinitos números. Seria uma lista impossível de se escrever, visto que nunca sairemos do lugar. Chamamos o infinito dos números naturais de enumerável, e o infinito dos números reais de não enumerável. E sim, um é maior que o outro. É necessário cuidado redobrado quando realizamos operações que envolvem o infinito, como, por exemplo, infinito menos infinito. É intuitivo, quando relacionamos isso com os nossos conhecimentos prévios, dizer que será igual a zero. Porque 2 menos 2 é zero, 1000 menos 1000 é zero. Não importa quão grande o número seja, quando subtraído de si mesmo, sempre resultará em zero. Mas lembre-se do que aprendemos até aqui. O infinito não é exatamente um número muito grande e infinitos são diferentes entre si. Então não é possível resolver uma proposição como essa. É o que chamamos de indeterminação matemática. Às vezes, encontramos o infinito em expressões assim. Mas o que isso quer dizer? Por que cargas d'água tem uma seta ali? Essa notação é lida como x tende ao infinito. Representa uma direção de crescimento. Isso significa que x aumenta cada vez mais, indo em direção ao infinito, mas sem nenhum valor máximo. Não estamos dizendo que x virou o infinito ou chegou ao infinito, e sim que x cresce cada vez mais, sem parar, sem limite máximo. Porque o infinito não tem um valor máximo. Um exemplo clássico para explicar o poder do infinito e a direção de crescimento é o paradoxo de Zenão. Imagine que você está no centro de uma cidade, no ponto A, e está dirigindo em uma estrada, representada pela linha vermelha, até uma das extremidades do município, representada por B. Nesse cenário hipotético, a cada minuto que passa, a distância restante até o destino é dividida pela metade. Em 5 minutos, você já estará quase lá. Parece que falta tão pouco. Mas quando chegamos realmente no ponto B? Observe que em um número finito de minutos, a distância até o ponto B nunca chega exatamente a zero, porque sempre resta metade do que faltava antes. Mas e se continuarmos por infinitos minutos? Dividindo a distância restante infinitas vezes, a cada minuto você fica mais perto do ponto B do que jamais esteve antes. O caminho que falta vai ficando cada vez menor, tão pequeno quanto quisermos imaginar. Em algum momento já é menor do que 1 metro, depois menor que 1 centímetro, depois menor que 1 milímetro, depois menor que qualquer distância que faça sentido medir na prática. Ou seja, mesmo que a ideia de sempre faltar metade pareça sugerir que você nunca chega, o que realmente acontece é que a distância restante encolhe continuamente em direção a zero. Não sobra um pedaço final impossível. O que sobra fica indefinidamente pequeno até desaparecer na própria chegada. A distância restante tende a zero quando o tempo dirigindo tende a infinito. A matemática estava se tornando cada vez mais estruturada. No contexto do fim do século XVII, a Europa estava passando por uma fase conturbada de mudanças, de muitos avanços e muitos horrores, onde ideias e pessoas estavam em constante conflito. Entre fome, guerras e epidemias devastadoras como a peste, cerca de 1/3 da população europeia foi dizimada. Comunidades inteiras desapareceram, a mão de obra se tornou escassa e, consequentemente, o sistema feudal começou a enfraquecer.
Com o feudalismo em ruínas, cidades surgiram, reis disputavam novas formas de poder e o comércio se expandia. O mundo antigo estava desaparecendo e a modernidade dava seus primeiros passos. A Igreja Católica, que protagonizava a estrutura do poder na sociedade europeia medieval, ditava a verdade, o correto e o incorreto, o permitido e o proibido, o que poderia ou não ser dito ou questionado. Contrapondo uma verdade indiscutível, surge a dúvida, a curiosidade e, a partir delas, uma revolução científica. O ser humano quer entender as leis que regem a natureza que o rodeia. Imersas no início de uma revolução científica, nessa ainda recém-nascida ânsia por conhecimento, estão os dois protagonistas da história do cálculo, Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz. Esses dois nunca interagiram de forma direta entre si, apenas trocaram algumas poucas cartas durante a vida, a maioria delas por intermédio de um amigo em comum. Mas ainda assim, chegaram em conclusões similares quanto à criação do cálculo em um período relativamente próximo. De um lado, estava Isaac Newton, na Inglaterra. Enquanto estudava corpos em movimento e gravitação, temas que apareceriam depois em sua obra Principia, ele desenvolveu métodos para descrever velocidade instantânea, aceleração, desenhar retas tangentes e calcular áreas sobre curvas, conceitos centrais do cálculo. Do outro lado estava Gottfried Wilhelm Leibniz, na Alemanha. Ele desenvolveu de forma independente um sistema muito parecido com o de Newton para estudar variação e calcular áreas sob curvas, criando inclusive a notação que usamos até hoje. Quando essas ideias começaram a circular, surgiu uma grande disputa sobre quem havia inventado o cálculo primeiro. A rivalidade entre os dois virou uma das brigas científicas mais famosas da história da matemática, que apesar da polêmica, hoje se reconhece que os dois chegaram ao cálculo de forma independente, cada um contribuindo de maneira essencial. Esse desacordo ficou conhecido como a Guerra do Cálculo. Na verdade, a coisa foi mais assim. Venho aqui por meio desse texto científico anônimo, que com certeza não foi escrito pelo Sir Isaac Newton, atestar que Leibniz é um copião. Mas esta matéria anônima aqui diz que a história de Newton é uma mentira! Ok. Não podemos ridicularizar as guerras do cálculo desse jeito. Ambos tiveram seus motivos e suas ideias que vamos explorar mais fundo. Agora que já entendemos o que estava acontecendo com o mundo enquanto essas mentes brilhantes criavam o cálculo, aguardem os próximos capítulos. Vamos descobrir quem foram esses caras, como cresceram, o que vestiam, o que comiam, como pensavam, como se comportavam. E é claro, entender as famosas guerras do cálculo. Então, se você está aqui só pelas continhas, aguente firme, porque a história deles é cheia de curiosidades, rivalidades e contextos que mostram que até gênios tinham dias de mau humor, rituais estranhos e hábitos que ninguém poderia imaginar. Mais tarde, vocês vão poder aplicar tudo em bonitas derivadas integrais. Mas antes, vamos entender os homens por trás da matemática.